Olá, sexto período. Sejam bem-vindas, bem-vindos à disciplina de PPP3. Nós temos mais uma aula hoje, nessa disciplina que estamos desenvolvendo os projetos de pesquisa de vocês. Então, só retomando, na aula passada nós tínhamos ali a aula que era destinada para avaliação bimestral, e a avaliação bimestral de vocês foi a conclusão do balanço das produções acadêmicas, que vocês fizeram aquele levantamento de pesquisas que tem relação com o tema de vocês. Então, vocês enviaram para o meu e-mail, eu ainda não corrigi. Então, a partir do momento que eu for abrindo, corrigindo, eu dou uma devolutiva para vocês. Tá? Eu não vi quem entregou, quem não entregou. Então, se alguém não entregou, mesmo com atraso, entregue para ontem. Bom, porque eu tenho que começar a corrigir e fechar as notas já. Então, foi isso que a gente fez até então. Aí agora, a gente continua nas nossas etapas do projeto de pesquisa. Tá? Então, olha só o que a gente já fez. A gente já fez o tema, a delimitação do tema, o problema de pesquisa, os objetivos, e agora a gente entra na justificativa. Porque o balanço das produções acadêmicas ele não é uma etapa, ele faz parte da justificativa. Esse balanço que vocês fizeram, vocês vão usá-lo agora para escrever essa próxima etapa, que é a justificativa. E aí depois tem as outras etapas, essas que estão em branco nós ainda não fizemos. Nós estamos agora nessa etapa aqui, na quinta etapa, que é a justificativa. Então esse desenho aqui do projeto, gente, eu sempre gosto de trazer para vocês entenderem o andamento, onde nós estamos. Vocês fizeram tema, delimitação, o problema, os objetivos. Eu ainda não devolvi nada corrigido, né? Só o tema lá a primeira vez. Aí vocês agora vão fazer hoje, é a semana da justificativa, que é um texto. É a primeira vez que a etapa que vocês têm que entregar é um texto. A justificativa é um texto, o referencial teórico é um texto, os procedimentos metodológicos são um texto. Então, as próximas 3 etapas são textos. Tá? Até então eram frases curtas, parágrafos pequenininhos. Agora é texto. Então agora é que vocês têm que desenvolver bem essa qualidade de escrita. Então vamos lá, hoje nós estamos tratando da justificativa. Para que serve a justificativa de um projeto de pesquisa? É importante que a gente entenda para que serve cada uma dessas etapas, para entender o todo do que nós estamos fazendo. Então assim, gente, a justificativa do projeto, como o nome dela já diz, é quando você precisa convencer de que a pesquisa que você está fazendo é fundamental de ser efetivada, de ser realizada. Não tem porquê você fazer uma pesquisa que não tem importância, que não tenha relevância, que não vai contribuir com nada para ninguém. A pesquisa precisa ter uma justificativa da importância dela. E, assim como todo projeto que a gente sempre faz uma justificativa, mesmo se é um projeto educacional, um projeto escolar, eu faço lá a justificativa destacando a relevância e a importância de fazer aquilo. Aqui no projeto de pesquisa não é diferente. A gente tem que escrever esse texto da justificativa, para já ir esclarecendo para vocês. Né? Ele é um texto pequeno, ele vai dar entre 1 e 2 páginas, mais ou menos esse é o tamanho. Tá? E nesse texto é preciso convencer de que o tema, principalmente o tema que vocês escolheram, é muito importante, ou para a sociedade, ou para algum indivíduo, ou para algum grupo específico. Esse tema que você escolheu, essa pesquisa que você quer fazer, ela tem que ter alguma importância para alguém. Senão não tem por que você fazer a pesquisa. Seja, o meu tema é importante para a educação brasileira como um todo. Beleza. O meu tema, eu acho que a importância da minha pesquisa vai ser mais para aquela escola lá onde eu vou pesquisar. Ótimo. Professor, mas e a minha pesquisa que é um estudo de caso? Então, tem importância para aquela pessoa que vai participar, tem importância para o campo científico sobre aquele tema, porque vários estudos de caso contribuem para o desenvolvimento do conhecimento sobre um tema. Então, toda pesquisa tem uma importância. Vocês têm que identificar agora e usarem argumentos de convencer, para que o projeto de vocês seja aceito, seja aprovado. Ele tem que ser aprovado na disciplina. Algum professor vai ter que ler e ser convencido de que não, é bom, vou orientar. Depois tem que ser aprovado numa banca, lá quando vocês apresentarem. Se vocês forem publicar numa revista, a justificativa é importante para que eles aceitem o teu trabalho. Então esse texto é um momento bem importante da pesquisa. É importante aqui que vocês tomem cuidado na hora de escrever, gente, essa justificativa, porque a ideia não é tentar responder ou concluir
aquilo que vai ser buscado no trabalho. Tem gente que, como já imagina os resultados, já quer colocar isso aqui, tem que ter bastante esse cuidado. Como assim, professor? É porque tem gente que começa a pesquisa assim, ó. Vou dar um exemplo, tá? Ah, professor, eu quero pesquisar a relação entre família e escola, porque se não houver uma boa relação entre família e escola, não tem como desenvolver um bom trabalho e os pais geralmente não atendem aquilo que a escola pede. Ou seja, a pessoa está começando a pesquisa já com todas as certezas do que ela vai encontrar, e não é essa a proposta. A ideia é que você faça uma pesquisa para descobrir alguma coisa, para ver se alguma coisa se confirma, para ver se é mesmo isso, ou pode ser que naquele contexto que você pesquise a resposta venha diferente. Então tem que cuidar para aqui na justificativa não ficar já colocando como você acha que vai ser. Às vezes isso acontece, tem que ter esse cuidado. A justificativa, na verdade, ela vai exaltar a importância do tema que vocês escolheram. Justificar a necessidade de fazer essa pesquisa. Então, é nesse caminho que vocês têm que ir. É um texto que vocês têm que mostrar ali a importância desse tema, a importância dessa pesquisa. Vale a pena fazer essa pesquisa. É isso. Esse é o propósito. E agora a gente entra nas etapas, então. Tá, eu vou construir esse texto. Mas como que é, professor? Eu venho aqui e começo a escrever e é importante por isso, porque... Não. Eu vou trazer aqui um passo a passo de como vocês vão escrever esse texto. Esse texto ele tem que ter 3 etapas. É um texto só, mas eu divido em 3 etapas para vocês não esquecerem nenhuma. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre no porquê de estar fazendo essa pesquisa. Embora ela seja um texto corrido, ela tem essas 3 etapas aqui. Ó. Uma justificativa pessoal, uma justificativa científica e uma justificativa social. Tudo isso no mesmo texto, só que nessa ordem. Então vocês vão começar falando mais pessoalmente por que você está fazendo essa pesquisa, por que você escolheu esse tema, por que você... Então, começa mais de uma forma pessoal. Depois a gente traz uma justificativa científica, que é onde entra o balanço que vocês fizeram. E por último, uma justificativa social, que é essa parte de falar da relevância do tema para a sociedade, ou para a educação, ou para uma escola. Agora eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas partes aqui da justificativa, tá? Então, justificativa pessoal, a gente começa falando assim, num âmbito mais pessoal, tá? Essa é uma etapa na qual vocês apresentam o texto quase que como um memorial, vocês contando sobre a relação de vocês com o tema. Ou seja, são as motivações de vocês. Então, vocês vão escrever um parágrafo ou 2 falando de o que motivou vocês a escolher esse tema, por que esse tema é relevante para vocês, por que você escolheu pesquisar nesse local, porque você já mais ou menos sabe o local, né? Ou vai ser uma escola pública, uma escola privada, uma universidade, não vai ser num local específico. Então você já tem que ter essa ideia. Por que você escolheu fazer a pesquisa com esse público? Ou seja, né, quem vai responder a minha pesquisa vai ser quem? Professores? Por que você quer saber dos professores? Não, professor, a minha pesquisa é com as crianças. Então tá, as crianças é que vão responder ali o teu questionário. Então, por que você escolheu as crianças? Aqui, nesse momento, você tem que explicar a sua motivação. Por que você fez essas escolhas? Por que você quer pesquisar esse tema, nesse lugar, com essas pessoas? É pessoal, tá? Quem está em dupla, quem pensa em fazer em dupla, né? Por que formou essa dupla? E aí já entra uma novidade. Quem está em dupla a partir de agora poderá fazer a justificativa já em dupla. Então vai entregar uma justificativa só. Quem vai fazer individual, cada um faz o seu. Quem vai fazer em dupla tem que se reunir virtualmente e escrever junto. Vão falando, combinando e escrevendo. Tá? Até porque aqui nessa parte pessoal tem que contar por que vocês formaram essa dupla, como que vocês chegaram na escolha do tema, tem que explicar tudo isso. E aí, ainda pensando no âmbito pessoal, outros elementos que vocês acham interessantes para que o público, né, quem vai ler, quem vai assistir vocês, entenda essa relação de vocês com o tema. Então essa é a justificativa pessoal. Esses tópicos que eu coloquei aqui são só ideias para vocês escreverem. Vocês não precisam usar essas aqui, podem trazer outras, mas tem que ser dessa relação pessoal de vocês com a pesquisa.
Depois, gente, vem a justificativa científica. É aqui que vocês comprovam, por meio das leituras, das pesquisas de vocês, por que esse tema é relevante. Ou seja, por que é preciso produzir mais conhecimento sobre esse tema por meio da pesquisa. Aqui, gente, vocês vão usar o balanço das produções acadêmicas que vocês fizeram. Tá vendo que eu coloquei em vermelho? Balanço das produções acadêmicas? Porque esse é o nome do que vocês fizeram. Quando vocês me mandaram o trabalho, eu olhava os e-mails chegando e me dava 10 tipos de coisa ruim. Professor, tá aí o trabalho das fichas. Professor, segue o meu levantamento. Vocês usaram 10.500 tipos de nome, gente. Menos o nome certo do que vocês fizeram. Vocês não ousem me falar em ficha e não sei o que aqui. Vocês fizeram. Esse trabalho que vocês acabaram de me entregar se chama Balanço das Produções Acadêmicas, ou vocês podem chamar de Levantamento das Produções Acadêmicas. São os únicos dois nomes que vocês podem usar. Então não me vem escrever aqui, ó. Ah, eu fiz uma pesquisa no Cielo, preenchi umas fichas. Não. Eu fiz, um balanço das produções acadêmicas em 2 bases de dados, site Cielo, site Amped. Explica o que significa essa sigla Cielo, o que significa essa sigla Amped. Sempre tem que definir as siglas. Então, é esse o nome do que vocês fizeram. E aqui, nesse momento da justificativa científica, vocês vão contar sobre o que vocês encontraram. Tá? Eu até coloquei aqui sobre algumas dicas, como que vocês vão escrever sobre esse balanço ali. Isso também vai dar uns 2 parágrafos, tá? Ou 3. Então vocês vão dizer, eu pesquisei lá no Cielo, lá na Amped. Tem bastante pesquisa sobre o tema? Vocês podem falar sobre isso. Ou tem bastante pesquisa, mas eu percebi que alguns pontos ainda precisam ser aprofundados. Por exemplo, professor, era sobre inclusão, tinha bastante, mas isso que eu quero pesquisar não tinha muito, não encontrei. Então, beleza, você viu que tem bastante pesquisa sobre o tema, mas não quando a sua delimitação, sobre aquele detalhe que você quer se aprofundar. Ou, em alguns casos, pode ser que vocês verificaram que tem poucas pesquisas, também pode dizer. Só cuida para não dizer que tem pouco se você não pesquisou direito. Porque eu já vi acontecer da pessoa ficar colocando lá no trabalho que tem poucas pesquisas, aí a banca quebra as pernas da pessoa. Como assim poucas pesquisas? A pessoa abre o Google lá e mostra 1 milhão de pesquisa para vocês. Então tem que ter cuidado. Se às vezes você viu que tem pouco porque você não procurou direito. Tá? Então cuidem nessa hora de dizer que tem pouco. Evitem isso. Só se você tiver certeza que tem pouco. Tá? Aí vocês também podem dizer se esse é um campo que demanda novos estudos, se vocês acham que está precisando. Vocês podem apresentar alguns resultados de algumas pesquisas ali que vocês escolheram, daquelas 10, que chamaram a atenção de vocês. Vocês podem fazer uma síntese do que essas 10 pesquisas mostraram para vocês. Vocês podem mencionar algum estudo em especial, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, que vocês acham que mereça. Etc, etc, etc. Então isso aqui são dicas do que vocês podem falar sobre esse balanço das produções acadêmicas que vocês fizeram. Isso vocês vão usar 1, 2, 3 parágrafos para escrever. E aí vem a última parte do texto, que é a justificativa social. Aqui, gente, é aquela na qual vocês ressaltam essa relevância social do tema. O quanto que essa pesquisa pode contribuir para auxiliar na solução dos problemas que são encontrados lá naquele contexto. Aqui eu falei que vocês poderiam trazer alguns autores, trazendo uma citação, mas não precisa, não é obrigatório. Tem gente que às vezes faz uma citação aqui na parte da justificativa social, mas não precisa. Tá? Só deixo aberto, assim que se já quiser trazer, pode, mas depois vocês vão ter todo o referencial teórico para trazer um monte de citação. Aqui é mais assim, esse tema, qual a importância social desse tema para o campo da educação, ou para a rede municipal que vocês vão pesquisar, ou para a educação de modo geral. Tem que ter alguma relevância social esse tema. Tá? Então essa é a última parte. A ordem na qual essas etapas vão ser escritas no texto, gente, tem que ser essa ordem aqui, tá? Você primeiro vai trazer a justificativa pessoal lá no seu texto, depois a científica e depois a social. Não é para inverter, misturar tudo. Na hora que eu estiver corrigindo, tem que ficar bem claro. Aqui é a parte
da justificativa pessoal. Aí mudou, agora estão fazendo a justificativa científica. E por último, a justificativa social. Pode até usar as palavras assim, ó. Pessoalmente, essa pesquisa é importante, porque blá blá blá. Aí depois que acabou, ali deu um parágrafo 2, no que se refere à justificativa científica dessa pesquisa, blá 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 blá. E aí depois que acabou, vai mais para o final do texto. Socialmente, essa pesquisa é relevante porque aí fica bem claro quando você está fazendo a pessoal, quando você está fazendo a científica, quando você está fazendo a social. Em síntese, gente, essa justificativa ela tem o papel de convencer as pessoas de que o projeto de vocês tem importância, de que ele é relevante e de que vale a pena desenvolvê-lo. Então, a tônica do texto tem que ser essa, de convencimento das pessoas. E para produzir esse texto, os detalhes de como produzir estão no roteiro que o professor organizou, que sou eu, e eu vou mostrar para vocês. Eu já coloquei aqui um roteiro no Google Classroom, tá? Na sala de aula de vocês, está aqui, mas ainda está assim clarinho, porque eu ainda não liberei para vocês. Mas quando vocês estiverem assistindo essa videoaula, o roteiro já vai estar ali. Tá? E o roteiro, ele é esse aqui, ó. Aqui, eu sempre entregava impresso para vocês em sala, né? Então tá aqui, ó. A próxima etapa do projeto é a justificativa. Abaixo eu trouxe algumas orientações. Elaborar e entregar um texto digitado com até 2 páginas que justifique o estudo, né? Que argumente quanto à relevância dele. Então, primeiro, gente, vocês vão iniciar apresentando o tema. Vocês têm que começar o texto dizendo: essa pesquisa será sobre o tema tal. Fala sobre o tema, apresenta o tema primeiro. Primeiro parágrafo. Um parágrafo pequenininho apresentando o tema, para a gente saber qual é o tema. Depois, vocês vão trazer, olha só, na sequência, a justificativa pessoal, que é aquela que eu expliquei ali, que vocês vão trazer os motivos pessoais, do porquê de formar a dupla, por que escolher esse tema, por que pesquisar com essas pessoas. Então vem a justificativa pessoal. Depois vem a justificativa científica. A pessoal vai dar o quê? Uns 2 parágrafos. Tá? Aí vem a científica. A científica é essa que vocês vão mencionar o balanço da produção acadêmica. Tá? Então tragam detalhes desse balanço, todos aqueles detalhes que eu mencionei ali aqui anteriormente na videoaula que vocês podem apresentar, ou outros que vocês queiram. Tá? Aqui, nessa parte do balanço, não economiza. É para explicar bem detalhadamente, gente. Foi realizado um balanço das produções acadêmicas sobre o tema. Esse balanço foi realizado em 2 bases de dados. Na base de dados Cielo, daí coloca entre parênteses o que significa Cielo, e na base de dados Amped, coloca entre parênteses o que significa a sigla Amped. Explica quantos trabalhos vocês encontraram em cada uma, como que foi procurar no Cielo, como que foi procurar na Amped, qual que trouxe mais contribuição, qual que trouxe menos. E aí depois fala do que vocês encontraram. Primeiro fala de como que foi fazer o balanço, e depois fala, os trabalhos me mostraram que tem bastante disso, tem pouco daquilo, e aí traz um pouco do que vocês encontraram. Tá? Não é para economizar. Aqui pode ser 2, 3, 4 parágrafos. Não economiza nessa parte. E depois vem a justificativa social, que é quando vocês vão falar dessa relevância do tema para a sociedade, para a educação brasileira, para a cidade, não importa para quem. Esse tema tem que ser importante para alguém. Aqui não é tão grande, vai dar 1 parágrafo ou 2. Tá? A parte que fica maior é essa do meio mesmo, que é a justificativa científica. Tudo isso já vai dar 2 páginas, que é o que vocês têm que fazer. Tá? No final, geralmente a gente faz um parágrafo de fechamento, né? Não é para concluir nada, porque aqui não é conclusão, aqui é só o comecinho do projeto ainda, mas um parágrafozinho de fechamento. Por exemplo, vocês podem anunciar que na sequência vocês vão apresentar os elementos de pesquisa, porque na ordem do projeto, os elementos de pesquisa eles vêm depois da justificativa. Então, vocês podem dizer que na sequência serão apresentados o objetivo, o problema e tal. Pode terminar assim. Tá? Gente, tentem utilizar uma escrita impessoal no texto, para já ir acostumando. Escrita impessoal é aquela que não é nem na primeira nem na terceira pessoa, né? Não aparece o eu, o nós. A gente vai ver um pouco sobre isso quando chegarmos lá no referencial teórico.
mas já vão tentando. Tá? Só na justificativa pessoal é que a gente trabalha na primeira pessoa, tanto faz do plural ou do singular, né? Ou seja, aí eu posso usar o eu ou o nós, mas no restante do texto, o sujeito oculto. Tentem, tá? Mas a gente ainda vai aprimorar isso quando chegar lá no referencial teórico. Então é assim que fica a sequência do texto. Ó. Primeiro vocês vão apresentar o tema, depois a justificativa pessoal, depois a científica, depois a social e por último o fechamento do texto. Só que não é para colocar em tópicos, nada disso, gente. É um texto corrido de 2 páginas. Só que vocês vão seguir essa sequência aqui. Tá? A entrega é no dia 9 de outubro para o meu e-mail, juliano.educação@gmail.com. Tá? Não é para mandar para nenhum outro e-mail. Esse aqui é o e-mail que eu uso, que eu trabalho com vocês. Então, essa é a tarefa. Ela não é gigante, mas ela não é pouca coisa. Não deixa para fazer na última hora. Todas essas etapas do projeto vão ficar, vocês vão usar lá no artigo, no ano que vem. Então, caprichem bastante. Gente, não vamos poder prorrogar prazo, porque, professor, mas é difícil fazer essa justificativa. É mais ou menos, não é tão difícil assim. O que vem depois é pior, que é o referencial teórico. Então, a gente tem que deixar mais tempo para o referencial teórico. Agora, vamos lá. 1 semana dá para fazer essa justificativa, tá bom? Então, era isso que eu tinha que conversar com vocês. Gente, sem medo, façam, vai, toca pau, faz. Depois eu corrijo e digo se tiver bobagem ou não. Aí eu vou pedir para vocês arrumarem alguma coisa. Eu vou corrigir tudo, tá? Mas não enrola. Vai lá, senta. Professor, eu tô cansado, não tenho ideia, não consigo. Rompe a barreira, senta, vai lá, digita, escreve. Aí depois revisa, assiste a videoaula de novo, lê o roteiro de novo. Vai ficar bom, tá? Precisa agora um gás nesse momento, porque é o momento de sair todas as travas de escrita. Tem que sentar e digitar e fazer. Fiquem bem, na medida do possível. Caprichem, me procurem se vocês tiverem dúvidas e a gente vai conversando. Um abraço e bom final de semana.